Fala pessoal, aqui é o Ellison, vamos aí para mais uma videoaula. No vídeo de hoje nós vamos aí falar da forma polar dos números complexos, tá bom? Então nós já discutimos aí as operações básicas, subtração, soma, multiplicação e divisão dos números complexos. E aí para a gente conseguir fechar essa primeira parte, a gente vai falar aí da representação polar, porque vai nos ajudar a explicar aí um pouquinho sobre o significado geométrico, né, da multiplicação e divisão, né, que ficou faltando aí nos vídeos anteriores, e também adicionar uma nova representação que é muito útil aí para fazer conta, tá bom? Então esse aí é o nosso objetivo. Então vamos direto ao assunto. Para terminar essa primeira revisão aí, a gente vai ficar faltando falar simplesmente, né, de potenciação e radiciação. E aí a gente consegue fechar aí as operações básicas com os números complexos, né? Como a gente fazia para os números reais. E aí depois a gente vai avançar, né, para a parte de função, beleza? Então bora lá. Então, a forma polar a gente vai precisar da representação, né, geométrica que a gente iniciou, né, no nosso curso aí. E aí basicamente a gente tinha falado que a gente poderia construir aí um sistema, né, de coordenada, que a gente chamou aqui de x e y. Lembrando que a direção y é onde está o meu eixo imaginário, né? Onde é que vai estar a minha parte imaginária, e o eixo x é a parte real. E aí a brincadeira foi, dado um número z, que a gente chamava assim, ó, de x mais yi, a gente representava esse número nesse plano, que a gente chamou de plano de Argand, né? É o plano aqui de Argand-Gauss, tá bom? A gente vai fazer uma representaçãozinha aqui, ó, de x e y, não é isso? Ó? Y a gente vem lá e marca um ponto. Então, esse z, ele é um ponto nesse plano complexo, que a gente pode dar uma representação, foi assim que a gente viu, a gente podia chamar esse cara aqui de um vetorzinho, não é isso? Ó? E aí a gente deu alguns significados. A gente chamou essa distância do ponto z, vou chamar aqui, ó, de z até aqui, da norma de z. Tranquilo? Pronto. Então a gente vai fazer aí alguns nomes bonitinhos, né? Para ficar bonitinho. Então vamos chamar de R. Então, ó. Então seja R o que eu estou chamando de módulo de Z. Então vai ficar uma nomenclatura mais fácil de trabalhar, vai ficar fazendo com esses tracinhos, tá bom? E já que a gente consegue, né, fazer essa representação, né, do meu ponto Z em termos de um vetor, então isso dá uma habilidade para a gente, porque agora a gente pode realmente tratar do sentido do plano vetorial, a gente pode enxergar isso aqui como um sistema de coordenadas. E aí, se a gente trata isso como um sistema de coordenadas, às vezes é muito mais fácil trabalhar, a gente já discutiu isso, eu vou deixar novamente um card sobre o sistema de coordenadas, né? Quando a gente trabalha com o sistema de coordenadas, há problemas que é mais difícil trabalhar em coordenadas cartesianas, que é essa coordenada aqui quadradinha de x e y. Às vezes outros sistemas de coordenadas são mais interessantes. E é o que acontece com os números complexos. Às vezes é mais fácil a gente trabalhar, já que sendo um problema bidimensional, às vezes a gente pode transferir para coordenadas polares. Essa aqui é a ideia. Por isso que a gente chama de forma polar do número complexo. Por quê? Porque olha só, o meu vetor, considerando aqui em coordenadas cartesianas, eu posso representar ele, né, por duas variáveis, né? Isso, x e y. Mas se eu fizer uma mudança de coordenadas, né, para coordenada polar, eu vou precisar de outras duas coisas para representar. Lá em coordenada polar, o que a gente usa para representar o meu vetor? É uma coordenada que a gente representa pela letra R, por isso que a gente vai fazer essa representação aqui do R sendo exatamente, né, o tamanho do meu vetor Z, para ficar igualzinho o que a gente trabalhava com vetor, e a gente vai assumir que existe um ângulo θ aqui, né, ó. Tá bom? Nesse triângulo retângulo, que eu posso definir qualquer ponto no espaço, em x e y, por meio de uma distância r à origem e um ângulo θ, tá certo? Então, qualquer ponto no meu espaço,
eu posso representar por r θ, da mesma forma que eu posso representar por x e y. Então, essa aí é a mudança convencional para a coordenada polar, que também serve para os números complexos. E aí fica muito simples, por quê? Porque agora a gente está dentro de um triângulo retângulo, e se está dentro de um triângulo retângulo, a gente pode usar aquelas leis lá de trigonometria que a gente já conhece, né? Então eu vou fazer aqui separadinho, para a gente lembrar, ó. Eu tenho aqui um triângulo, não é isso? Ó. Vou colocar aqui parecido com aquele de lá, ó, que é o meu cateto, né? É minha hipotenusa, né? Porque aqui é 90 graus, então o ângulo que está o cateto, né? Vamos chamar assim, o lado do triângulo que está de frente para o ângulo de 90 a gente chama de hipotenusa, e o resto são os catetos. Aqui é o meu θ, tá vendo? Então eu posso usar essa relação para tentar escrever esse pedaço aqui, ó, em termos de θ e de r. Então eu vou fazer uma transformação de coordenada, tá bom? Eu vou transformar o meu x e y, que está em coordenadas cartesianas. Então, ó, vamos chamar aqui, ó. Aqui está em coordenadas cartesianas. A gente vai tentar levar para coordenadas polares. Beleza? Então isso aí é uma coisa bem legal. Então como é que a gente faz isso? Tranquilo. A gente vai lembrar que no triângulo retângulo aqui, ó, tem o A, sendo a hipotenusa, aqui B e aqui C, para ficar fácil. A gente tem as seguintes propriedades trigonométricas. Seno, vou usar o θ como um ângulo nosso de interesse. Seno de θ, ele vai ser o cateto oposto ao ângulo. Então o cateto oposto ao ângulo é o B, ó, sobre a hipotenusa, que é o A. Cosseno de θ, o cateto adjacente ao θ, que nesse caso é o C, sobre a hipotenusa. E nós também temos a tangente de θ, que é o cateto oposto sobre o adjacente, tá bom? Então a gente tem essas propriedades trigonométricas que nós vamos aplicar nesse triângulo que nós temos aqui. Então fica muito fácil, porque agora a gente já sabe fazer tudo. Eu sei que o meu Z aqui, né, entre barrinha, é o meu R, então eu vou representar esse lado aqui como R, eu fazendo o papel do A, tá vendo? Ó? Esse cara aqui, ó, ele é o meu Y, então não tem muito segredo, ó. Esse lado aqui é o meu Y, e esse lado aqui de baixo é o meu X, tá vendo? Então eu tenho tudo. Como é que eu faço então a mudança? Ah, tá tranquilo. Eu posso aplicar, olha lá, seno de θ. Seno de θ vai ficar igual, ó, ao cateto oposto, que é y, sobre a hipotenusa. Que é a hipotenusa? É o R, né? Que é o meu Zzinho aqui, ó, sobre R. Foi. Cosseno de θ é o cateto adjacente, x sobre R. Acabou. Então eu sei transformar o y, olha lá, o y é igual a R seno de θ. Sei transformar o x, ó, x, passo o R para cá multiplicando, é R cosseno θ. Beleza? Uma vez que a gente sabe fazer essa transformação, a gente vai pegar essa transformação e vai substituir na expressão original. E a gente vamos ver o que vai dar com isso aí, ó. Vamos lá. Então eu tenho, vou escrever aqui novamente, ó. Então eu temos, né? Temos y igual a r seno θ e x igual a r cosseno θ. Então logo eu tenho que z igual a x mais yi vai ser igual. Vamos substituir aqui, tá? Vamos substituir o x é r cosseno, então é r cosseno θ mais r seno θ i. Viu lá que legal? Pronto, ficou fácil. R eu posso pôr em evidência, então vai ficar, né, ó. Colocar aqui, ó, R em evidência. Então eu vou ter cosseno θ mais i seno θ. Tranquilo, pessoal? Bacana demais. Aí vem um pulo do gato, né? Aí tem que ver se vocês, né, já viram isso.
né? Então, se você estiver assistindo do ensino médio, provavelmente você já deve ter ouvido falar e tal. Quem está na faculdade já deve ter visto essa demonstração, que eu vou jogar aqui o resultado, mas depois eu deixo um card aí mostrando como é que encontra, tá? Mas aí no futuro tem que construir lá uns módulos ainda, mas bora lá. Aí o que vai acontecer? Esse cara aqui, ó, a gente consegue mostrar, é até fácil de mostrar, que ele vale um Ezinho e teta. E isso aqui, essa representação é chamada aí de fórmula de Euler. Então, fórmula de Euler. Bom, então é chamada assim. Com isso, a gente consegue fazer a seguinte representação, ó. R é de teta. Tá vendo, ó? Então, ó, o meu número Z, ele pode ser representado na forma polar como R, E e teta. Pronto. Beleza? Então a gente chega aí numa representação muito importante, porque ela facilita demais a gente fazer conta agora, tá bom? A gente então tem duas representações. Tem uma aí cartesiana e uma representação polar, que é assim que a gente chama. Lembrando, então, olha lá, por que isso aqui é importante? Por quê? Porque agora a gente vai ver que o R está representando o módulo, né, ou o valor absoluto de Z. Então essa representação é muito importante porque ela leva duas coisas para a gente. Ó. Ela leva a representação, ela leva aqui a representação, ó, do valor absoluto de Z e ainda leva esse ângulo que é muito chamado de argumento, né? De argumento aí nos livros de variáveis complexas. Em física a gente costuma chamar de fase, tá bom? Então eu vou escrever aqui para vocês, se não esquecerem. Então, ó, esse Rzinho aqui pra gente é o módulo, né? O módulo, ou, né? Ou o valor absoluto, como vocês quiserem chamar aí, absoluto. E o θ é chamado de argumento de Z, tá certo? De Z. Ou em física, né, chamado de fase. Então, por isso que é tão importante essa representação, tá? E depois, quando você vai estudar lá o oscilador harmônico, o pessoal fala muito de fase, então ajuda bastante a gente entender que a fase está associada aí a esse ângulo θ. Tranquilo, pessoal? Aí fica bem interessante, porque agora dá pra gente trabalhar, né, com outras coisas aí, né? E uma das coisas que facilita bastante a nossa vida quando a gente vai para a forma polar é a interpretação, né, do, do significado geométrico da divisão e da multiplicação, porque naquela primeira parte lá não fica muito fácil de a gente enxergar essas coisas. E aí você quer ver? Vamos lá, vamos fazer uma brincadeira para você ver. Então, ó, vamos pegar, por exemplo, o módulo de Z, calculando aí usando a forma polar. Olha o que vai acontecer. Vocês vão ver que vai ficar bem mais simples de fazer conta. Ó. A gente vai pegar aqui, ó, a multiplicação. Vamos começar pela multiplicação. Vamos pegar a multiplicação. Se a gente pegar a multiplicação, eu vou ter Z, né? O módulo de Z, a gente já definiu ele assim, ó. O módulo de Z ao quadrado, ele é Z com Z asterisco. Não é assim que a gente falou? Então, ó, por nossa definição, quem é isso aqui, ó? Isso aqui vai ser R, E e θ. Estão vendo lá, ó? Vezes o Z conjugado, né? Ó, então é R, o Z conjugado, a gente viu que onde tiver o I, a gente vai trocar o sinal do I, basicamente. Então, ó, menos I θ. Olha que coisa fácil. R vai dar R ao quadrado, I θ, vou colocar I θ vezes E menos I θ. O que vai acontecer? A gente mantém as bases e soma os expoentes. Como I θ menos I θ é a mesma coisa, esses dois caras aqui vai matar um outro, né? Porque vai ficar E elevado a zero, basicamente é isso que vai dar 1, né? Essa conta aqui vai dar 1. Então, ó, eu concluo que vai chegar facilmente que a norma vai dar o próprio R. Tá vendo? Ó? Primeira coisa importante aí
para a gente, ou seja, a gente já consegue resolver a questão da norma rapidamente. O segundo ponto, bem importante para a gente aí, é realmente quando a gente fala aí da multiplicação entre dois números. Olha só, o segundo caso é eu pegar Z1 por Z2. Vamos pegar o segundo caso, ó. O que vai acontecer? Vamos chamar aqui de, a gente vai pegar aqui, chamar por Z1, R1, I, θ1, então tenham cuidado, né? Porque agora a gente vai ter que fazer uma representação, então eu vou fazer aqui depois a gráfica, vezes R2, que é para o Z2, né? O módulo de Z2, I, θ2. Por que θ2? Porque lembrando, ó, suponha que eu tenho dois números, ó, dois pontos. Tenha Z1 e tenha Z2. Então vamos pegar aqui para ficar fácil a gente enxergar o que está acontecendo, ó. Então aqui eu tenho X, aqui eu tenho meu I, não é isso? Então eu tenho Z1 e Z2. Então isso aqui é um vetor, olha lá, ó. Um vetor 1, um vetor 2. Então eu tenho aqui, ó, θ2 e tenho θ1. Tá vendo ó, o que vai acontecer? Ó? Então quando eu multiplicar dois números complexos, o que eu vou ter? Eu vou ter a norma multiplicando R1 por R2, multipliquei. Vou separar para vocês entenderem. E como é que as bases são iguais, eu vou montar. O que vai acontecer que a gente viu? A gente vai manter as bases e vai somar os expoentes. Então vai ficar o I vai ser o mesmo para os dois, vou colocar em evidência. Olha o que vai acontecer? θ1 mais θ2. Ah, cara. Então eu já sei o que vai acontecer naturalmente com o meu vetor, né? Ou com o meu número complexo. Eu vou encontrar um número complexo novo, que ele vai ser a multiplicação das normas dos dois anteriores. Então vai dar um cara grandão. Então se aqui for 2 e o outro for 3, então vai dar 6 aí. Então só para vocês entenderem que ele vai esticar, tá vendo? Ó? Vai esticar, vai ser um novo ponto, cujo ângulo novo é a soma de θ1 mais θ2. Então ele vai dar um ângulo aqui, ó. Tá vendo? E esse ângulo novo é θ1 mais θ2. Tá claro? Então, ajuda demais a gente a resolver essa filosofia. O que vai acontecer, então, na divisão? De maneira parecida agora. Vocês já entenderam a multiplicação? A divisão é a mesma coisa. Então, ó, a gente pode fazer a divisão também rapidamente. Eu posso pensar aqui num Z3, sendo Z1, Z2. Então, eu vou colocar aqui, ó, R1 I θ1. Vou dividir por R2 I θ2. E o que vai acontecer? R1, R2 vai dar um número, né? Então, quer dizer que eu vou diminuir, né, o módulo, né, do meu novo número, né? Então ele vai ser um ponto que vai estar mais próximo da origem, resumindo, é isso, teoricamente, tá bom? A não ser que R2 aqui seja um número menor que 1, né? Aí você vai aumentar esse cara aqui, mas então essa aqui vai ser a lógica. E eu vou ter aqui então, ó, I θ1 vezes, eu posso jogar esse cara aqui para cima. Qualquer regrinha que a gente faz, a gente joga ele para cima e troca o sinal, ó, para ficar fácil de resolver. Menos I θ2. Olha que coisa legal. Tá vendo? Então, é como se eu estivesse pegando, multiplicando Z1 pelo conjugado de Z2. Pelo menos nessa parte aqui do número da fase, né? Porque tem que ter cuidado aqui que o R2 está embaixo. Então, não é exatamente isso, tá? É como no sentido que tem sinal de menos. E aí, ó, o que vai acontecer? Você vai subtrair, né, os ângulos. Então, eu vou ter, ó, R1, R2, então vai ter essa relação entre as normas, mas a fase eu já sei que ela vai ser menor, tá vendo? Então eu vou pegar, ó, I θ1 menos θ2, tá vendo? Então eu vou ter uma mudança de fase conhecida, vou ter uma norma conhecida, então eu conheço rapidamente o valor aí da minha divisão, tá certo? E o resultado, a representação geométrica e o significado físico. Beleza, pessoal? Então, o vídeo vai ficando por aqui e na próxima aula a gente vai falar então aí do que acontece quando a gente eleva os números complexos a uma potência ou toma raiz, tá bom? Então, também é uma parte bem interessante, porque tudo isso que a gente está trabalhando vai ser extremamente útil quando a gente quiser depois
tratar das questões das funções com números complexos, tratar de integração e tratar de derivada. Beleza, pessoal? Aquele abraço.